Olá, olá, olá! Começando Rabiscos, tudo bem com você, Jéssica Balbino? Oi, Tadeu Rodrigues, tudo bem com você? Tô com saudade de você, tudo bem também. Ah, A então a gente, gente não se vê, essa pandemia acaba com a nossa vida. pois é, tá fazendo uma bagunça total na nossa vida, mas Rabiscos de Vento em Popa, comemorando 2 anos aí com um Ocupa maravilhoso. Todo começo de episódio eu faço questão de falar, porque cada semana surgem nomes incríveis do pessoal gravando, indicando, declamando. Eu acho que a gente está conseguindo cumprir o nosso intuito com muita maestria de colocar as pessoas contemporâneas que estão escrevendo, que estão divulgando seu trabalho aí pra gente conhecer e pra gente prova viva disso são as trocas que a gente tem tido com os ouvintes. Prova viva disso tem sido os novos seguidores que estão chegando no Rabiscos, que estão ouvindo os episódios passados e está sendo muito gratificante, né? Sim, tá sendo muito incrível fazer a sua culpa. Eu tô muito feliz com ela, eu tô muito feliz com as pessoas novas que estão chegando na nossa página, né? Tanto seguidores quanto as pessoas que estão enviando vídeos, né? Que estão sendo indicadas e que estão comprando a ideia. Eu acho que a gente consegue de fato cumprir com o objetivo que é difundir a literatura contemporânea. Então tô muito É isso feliz, aí. sim. Hoje a casa está em festa junto com o Rafael Montes, querido Rafael Montes, grande escritor aí do suspense nacional, que teve sua obra adaptada, a sua obra junto com a Ilana Casoy, a sua obra adaptada, Bom Dia Verônica, que está em alta aí no Netflix, uma série incrível, de um livro incrível. Faça as honras da casa, Jéssica, presente o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Rafael Montes. O Rafael Montes que é um baby, né? Porque a pessoa nasceu depois de 90, pra mim ela é muito jovem. Eu já me sinto deslocada de receber a pessoa jovem assim aqui. Mas o Rafael nasceu no Rio de Janeiro em 1990, é escritor e roteirista de literatura policial, faz obras que se tornam best-sellers, já vendeu aí milhares e milhares de vários livros, inclusive do Bom Dia Verônica, que foi escrito em parceria com a Ilana Casoy e foi assinado por um pseudônimo que é André Kilmore. E agora se tornou série da Netflix e ficou aí revelado que eles são os autores, e é sobre esse livro e sobre a série que a gente vai conversar. Então seja muito bem-vindo, Rafael. É um prazer imenso ter você aqui no Rabiscos. Seja Olá, bem-vindo, meu caro. pessoal. Olá, Tadeu. Olá, Jéssica. Prazer danado estar aqui batendo papo, porque falar de literatura, falar de história, e especialmente de suspense, é uma coisa que eu adoro, então tenho certeza que vai ser muito legal. Obrigado a vocês pelo convite. Que legal, obrigado você por ter aceitado. Nossa, foi muito, muito bacana. Eu tive o prazer de conhecer a obra e ver a adaptação. Eu queria começar conversando com você, Rafael, sabendo um pouco como que foi assim o seu encontro com a Ilana Casoy e por que essa ideia de escrever. Eu acredito que você já deve ter respondido essa pergunta algumas vezes, desconfio, mas por que essa ideia de escrever sobre pseudônimo, escrevendo aí a quatro mãos? Eu que conheço a Ilana também eu sou advogado criminalista, estudei criminologia, então eu sempre tive acesso às obras dela também de não ficção. Como que foi esse encontro? Como que você conheceu a Ilana? Como que vocês decidiram partir para isso e por que o pseudônimo? Então, eu já conheci a Ilana pela obra literária dela, né, pelos livros de não ficção sempre ligados a true crime, né? Então, o caso Nardoni, o caso Richthofen, pesquisa sobre serial killers e tal. E eu já gostava, desde adolescente eu lia Ilana Casoy. Em 2015, eu fui convidado para participar de um evento literário chamado Festival Literário de Extrema, que é numa cidade no interior de São Paulo. E aí eu fui nesse evento e a Ilana estava lá e a gente se conheceu, enfim. E eu falei, poxa, já li seus livros. Então aí eu conheci a Ilana nesse Festival Literário em Extrema e a gente depois saiu para jantar, né, todos os autores. E Uhum. eu falei, poxa, Ilana, eu acompanho sua obra e por que você nunca fez um livro de ficção? Aí ela falou, não, eu não sei fazer esse negócio, tô fora, tal. E eu falei, poxa, é legal, tão legal, e você tem tanto conhecimento de histórias reais, e vamos fazer um livro junto. Eu sempre gostei de trabalhar junto, sabe, Tadeu e Jéssica? Uhum. Na verdade, escrever livros para mim é uma atividade muito solitária, e eu por isso me encontrei muito também fazendo roteiros, porque o roteiro ele necessariamente é uma coisa em equipe, né? O resultado só dá certo se você tem uma equipe. Então, de algum modo, o que eu estava tentando, já tinha tentado até com outras pessoas, é essa coisa
de ter alguém para conversar sobre o livro, né? Porque senão, um livro é uma coisa que você escreve ao longo de 2 anos, 3 anos, e é você com você mesmo. Você não tem muito com quem... Eu até mostro para algumas pessoas que eu confio e tal, mas o processo criativo em si é muito solitário. E aí a Ilana mora em São Paulo, eu moro no Rio, ela voltou para São Paulo, e tempos depois ela me liga, fala, olha, me liga não, manda uma mensagem no Facebook, falando, olha, li seus livros e beleza, vamos fazer sim, um livro junto. Como é que começa? Aí eu falei, ó, vem pro Rio e a gente se encontra e conversa. Aí ela veio pro Rio, aí eu pensei em várias coisas que eu achava que seriam legais pra gente escrever junto. Por exemplo, eu queria que fosse uma história de serial killer, porque tinha, né, ela traria esse conhecimento. Queria que fosse uma história policial, investigativa. Meus livros são de suspense, mas eles não são exatamente investigativos. Queria que fosse uma personagem feminina, porque eu tinha escrito já 4 livros com protagonistas masculinos e eu queria fazer uma personagem feminina. E eu queria que fosse em São Paulo, porque todas as minhas histórias se passam no Rio. Ou seja, eu queria todos os lugares fora de conforto, assim, fora da zona de conforto. E ela também tinha as demandas dela, coisa tipo, o serial killer, então... eu sempre quis fazer um serial killer que pega na rodoviária, e aí, beleza. Então, rodoviária é legal, porque é muito brasileiro. Então, a gente foi começando a montar mesmo a história, juntos. Mas a gente não sabia se ia dar certo, porque a gente não era amigo antes, assim, a gente se conheceu 1 mês depois, ela estava no Rio de Janeiro falando, vamos fazer um livro junto. E escrever um livro é uma espécie de casamento, né? Você tem que... Total, eu converso todo dia com ela, desde então. Né? Então, alguém com quem você fala todo santo dia, realmente, você tem que ter uma espécie de afinidade. A gente não sabia se ia dar certo. Eu falei, olha, para ela tinha então essa pressão, esse medo mesmo de fazer uma coisa nova para ela. E para mim tinha uma vontade de começar de novo, sabe? Assim, acho que talvez porque eu publiquei meu primeiro livro com 20 anos, e aí o Dito Perfeito saiu quando eu tinha 24 anos e deu muito certo. Eu estava com 27, 28, falando, puxa, e se eu começar de novo? E se eu, né, ver o que acontece sem o meu nome na capa? Então, eu sugeri a ela fazer um pseudônimo. Um pseudônimo de brincadeira, claramente, né? Porque Andréia é um nome masculino e feminino e Kilmore é mata mais, né? Achei genial esse nome, inclusive. E ela topou. E a única coisa que ela pediu, ela falou, Rafa, beleza, mas... tem prazo de validade. Ou seja, se a gente publicar, a gente depois de algum tempo vai contar, porque eu não quero ficar enganando as pessoas. Eu falei, cara, não é enganar, é brincar, é um jogo com os leitores que gostam de suspense, de mistério e tal. A Darkside não teve nenhum receio, assim, do pseudônimo? Falar assim, aproveitar o nome de vocês e lançar um pseudônimo? Assim, a verdade é, eu já respondi uma pergunta que é a seguinte, às vezes falam assim, poxa, mas foi um grande golpe de marketing lançar com pseudônimo. Eu falo, é um golpe de anti-marketing, na verdade, porque vende menos, sem dúvida. A editora fala, vocês são conhecidos, você já vende bastante, eu vou esconder o nome de vocês. Não faz o menor sentido, era realmente... Mas aí que tá, a Darkside foi muito parceira nesse sentido de topar uma maluquice dessa, sabe? Rafael, eu queria entender mais como é que foi tanto a construção da personagem central do livro, quanto a construção de serial killer. Eu gosto muito de temas relacionados a isso, sobretudo a serial killer, e a gente sabe que no Brasil, inclusive, a gente quase nem usa, né, o termo serial killer, e não é muito da nossa cultura, né, inclusive nos seriados, na produção mesmo de entretenimento, não é muito comum que se produza conteúdo voltado para isso. Então é uma feliz surpresa, né, uma grata surpresa a gente ter uma série assim na Netflix. Eu entrei em contato com a obra com a minha mãe, porque ela descobriu a série na Netflix, começou a ver, me indicou, e no mesmo dia a Paula entrou em contato, que é a sua assessora, sugerindo a pauta, e aí eu falei, casou muito, né, tá no timing perfeito. E aí eu queria entender mais, assim, como é que foi, então, essa construção dos personagens, né, sobretudo os personagens centrais,
Que a gente tem aí uma investigadora, tem uma mulher que está sendo vítima de um relacionamento abusivo e que vive com um serial killer e que é meio cúmplice ali, mas dada a razão do relacionamento dele ser, de fato, um relacionamento abusivo. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, até para quem está ouvindo e não conhece a obra, para a gente já dar aí um pedacinho de spoiler para a galera assistir ou comprar o livro. Então, o que tem de interessante do processo criativo, e eu vou falar especificamente do livro, né, que foi por onde tudo começou, é que eu e a Ilana, a gente tem vontades parecidas, ou seja, as histórias de que a gente gosta, as nossas referências são parecidas, mas, ao mesmo tempo, o nosso lugar de criação é muito diferente. Eu sou uma pessoa muito de qual é a história que a gente vai contar, sabe? Assim, eu gosto de pensar qual é o drama, quais são os conflitos, quais são os dilemas, o que acontece, quais são as viradas, quais são os ganchos. Meus livros, em geral, são livros que as pessoas leem muito rápido. Eu sou um contador de histórias, eu gosto de história, de coisa que acontece. E pode acontecer na vida exterior do personagem ou na vida interior, ou seja, pode ser uma questão psicológica. Mas eu gosto de investigar acontecimentos. A Ilana, ela já tem uma perspectiva muito do personagem. Às vezes ela tem o perfil completo do personagem, mas ela não sabe o que acontece na história. Beleza, ele é assim, o que ele faz? Não faço a menor ideia. Eu sou o reverso, né? Então eu tenho a história, mas às vezes o personagem nem é tão complexo, mas a história está ali cheia de acontecimentos. E aí, quando a gente se encontrou, eu acho que a gente se encontrou muito nesse lugar de beleza. Vamos ter personagens com muitas camadas e complexos e uma trama em que acontece muita coisa. É a união perfeita, né? Óbvio que o ideal é você ter os dois ao mesmo tempo. Então, como aconteceu, por exemplo, a criação da Verônica, que é a protagonista. A Verônica é uma escrivã de polícia da Delegacia de Homicídios de São Paulo e que, quando começa a história, começa Bom Dia Verônica, ela presencia uma cena de suicídio que impacta muito forte nela, porque ela mesma já tentou suicídio anos antes. E isso faz com que ela crie uma sede de entender por que aquela mulher que se mata na frente dela fez isso. E ela descobre que essa mulher foi enganada por um cara na internet, levou um Boa Noite Cinderela e perdeu tudo e foi humilhada. E não bastasse, quando foi procurar ajuda na polícia, foi ignorada. Então, e por isso ela se matou. Então, a Verônica se inquieta e vai atrás de entender quem é esse cara e pegar esse cara, e encontra outras vítimas desse cara, enfim, aí avança a investigação. E na paralela a isso surge um outro caso para a Verônica investigar, quando ela porque o Bom Dia Verônica é o despertar dela, né? O despertar para o que está acontecendo e para casos que são ignorados pela polícia. Ela acaba chegando num outro caso de uma mulher que vive uma relação abusiva com o marido, que é a Camila Morgado, que faz a Janete, né, na série, e o Du Moscovitz, que faz o marido. E essa mulher vive uma relação abusiva, de submissão absoluta, e ele a força a esposa a cooptar as vítimas dele, porque ele é um serial killer. Então tinha... Aí beleza, então essa é a história. Como surgiu a história? A história surgiu de, como eu falei, coisas que eu queria fazer e histórias reais que a Ilana também queria contar, fazendo modificações. Então, por exemplo, ela, logo nas primeiras conversas, ela contou a história de um serial killer norte-americano cuja esposa, ele foi preso, a esposa estava em julgamento porque havia uma discussão se ela era vítima dele, porque ele mantinha uma relação abusiva com ela e a forçava a pegar as vítimas, ou se ela era cúmplice dele. E na história real, a esposa foi inocentada, considerada vítima, ou seja, o marido forçava a esposa a pegar as vítimas. E anos depois, encontraram um vídeo da esposa torturando uma das vítimas. E aí entendeu-se que ela era cúmplice, sim, e que ela também curtia a loucura do casal. Era uma loucura do casal. Então esse lugar interessava muito a gente, isso é muito forte no livro. Então os personagens foram sempre sendo criados a partir desse nosso diálogo. Eu, por exemplo, tenho percebido na literatura policial uma tendência, uma coisa que eu chamo de ascensão do Watson. Né? Ou seja, cada vez mais
as histórias não têm como protagonista o Sherlock Holmes, e sim o Watson, ou seja, aquele personagem que é o braço direito, que é o invisível, e ele que agora está ganhando protagonismo nas histórias. Até pela Verônica ser uma escrivã de polícia, não ser Não, um, sei lá, aí uma eu falei isso chefe. pra Ilana. Falei, poxa, Ilana, eu percebo essa tendência, eu acho uma coisa legal, porque você tá falando. Né, o personagem. Isso é legal até em termos de drama mesmo, porque aí o personagem não Uhum, tem todos os acessos, não é tão fácil conseguir as coisas, tudo fica mais difícil, porque justamente ele não é tão poderoso assim. Ela uhum. falou, poxa, Rafa, eu sou encantada com escrivã, porque escrivão é aquela figura que está presente em todos os casos de polícia, mas ao mesmo tempo não é o clássico, né? Não é o delegado, não é o inspetor, não é o investigador, é aquela figura que está mais escondida, mas ao mesmo tempo, justamente por não cumprir uma função, digamos, mais burocrática, essa pessoa dialoga muito com a vítima, dialoga muito com as testemunhas, né? Ela está mais ali próxima, ela tem uma coisa mais íntima com essas pessoas do que o delegado, que tem outros vários casos. Então vamos fazer assim uma escrivã. Eu falei, puxa, ótimo. Então é sempre nesse diálogo, é uma troca. É fantástico, eu escolhi a escrever, eu gostei muito disso. Aliás, quero deixar muitos parabéns pelos atores também, porque a Janete, né, que é a Camila Morgado interpreta, com o do Moscovis, assim, o Eduardo Moscovis mesmo, ele tem uma coisa que cativa também, aquela coisa que não é uma pessoa má o tempo todo, é uma pessoa cativante também. Isso mostra também o lado bom dele, a fragilidade também. E como que foi isso, Rafa, de vocês escolherem? Você ajudou no processo seletivo dos personagens para ir para série, para adaptação? Porque assim, a Janete, na minha opinião, a Camila Morgado, ela tá. Claro que a Tainá Miller também, nossa, é incrível, mas a Camila Morgado em especial, eu gostei muito da atuação dela. Você palpitou isso também? Você visualizou os atores, as atrizes dentro do cenário ou não? Isso aí ficou. Porque você cria a série também, você teve essa interferência direta também nisso tudo? Sim, o que aconteceu foi que o projeto chegou na Netflix porque a Netflix me procurou em 2017 querendo uma série policial. Eles estavam chegando já no mercado, né, há algum tempo, já tinham feito acho que 3%, e, e eles perguntaram no mercado quem era que fazia policial no Brasil, e eu estava trabalhando na época como roteirista. Então, eles até me procuraram mais por ser roteirista de histórias policiais e não autor de livros de policial, né? E aí, quando eles me procuraram, eles falaram, Rafa, beleza, a gente conhece o trabalho, a gente quer que você imprima esse trabalho que você já tem nos livros, de histórias que você não consegue parar de ler e que tem viradas e personagens complexos e tal. A gente quer que você imprima isso numa série. O que você tem de série pra gente? E aí eu ofereci Bom Dia, Verônica, dizendo que eu tinha lido esse livro, que eu tinha gostado bastante e que eu adoraria fazer a adaptação dele. Porque o livro era sobre o pseudônimo, era da Andrea Kilman, não era meu. E, Genial, genial. e eles toparam. E eles toparam, enfim, é claro, quando foram comprar os direitos, a gente contou, né, que os autores éramos eu e a Ilana, do livro. Mas eles tinham isso muito forte, assim, de colocar, e eu acho muito importante, eu acho que é uma visão bem americana da empresa e que é muito boa, que é valorizar o criativo, sabe? Então, para eles era muito importante que eu tivesse em todas as fases do processo. Então, não que eu tivesse o voto decisivo, não era que eu falava, esse ator vai fazer, aquele ator vai fazer, não é isso. Mas eu tinha voz, e ter voz já é algo muito raro, voz para o autor, né, é muito raro no ambiente de séries do Brasil, infelizmente. Uhum. Então, o que aconteceu muito foi isso, assim, por exemplo, todos os testes de todos os atores eu recebia. O Zé, que é o diretor-geral, Zé Henrique Fonseca, me ligava e falava, Rafa, o que você acha? A gente está querendo mais ir por aqui. Aí eu falava, pô, Zé, acho uma boa, não acho. A própria escolha da Camila, que você está mencionando, a Camila foi a última, a personagem mais difícil a gente conseguir foi a Janete, né? E a gente fez muitos testes e não conseguia. Faltando, acho que 10 dias para começar a filmar, a gente não tinha ainda. A gente já tinha a Tainá como Verônica, o Du como Brandão. Não tinha, cadê? E não achamos Janete e tal. 10 dias antes, o Zé Henrique me liga e fala, Rafa, a Camila Morgado quer fazer. Só tem um problema. A personagem do roteiro tinha 25 anos. Uhum. E a Camila
não passa por 25 anos. E eu falei assim, ela não cabe, ela não tem o perfil da personagem. Aí ele falou, eu sei, por isso que eu tô te ligando. O que você acha que a gente faz? Porque eu acho que a Camila é um talento que a gente não pode desperdiçar. E, cara, vamos, dá pra mexer no texto? Aí eu falei, deixa eu pensar até amanhã. Aí eu pensei até o dia seguinte, o que eu faço, né? E aí mudei. Aí eu falei, beleza, consigo, mas eu preciso de uma semana para mexer no texto. Ou seja, o texto ficou pronto. Mas aí não, o núcleo da Janete começava a filmar só depois do segundo mês, então não foi um problema. Mas assim, o texto mesmo do Tá. núcleo Brandão e Janete só ficou pronto 3 dias antes da filmagem. Por quê? Porque eu fui reescrever as cenas. Hoje em dia na série, a Janete é uma mulher que sofreu vários abortos, né? Na história original, na versão anterior, ela tinha sofrido. A história começava quando ela sofreu o primeiro aborto, entende? Agora a história começa quando ela sofreu, sei lá, o 7º aborto, entende? Então, o que teve foi muito esse diálogo. Isso foi muito legal. Fiquei pensando aqui quando eu tava assistindo, e aí na série, por exemplo, o primeiro personagem, que ele tem aí um comportamento de serial killer, mas na série ele não chega a matar as mulheres, ele busca por mulheres que já fizeram cirurgia bariátrica. E eu sou uma mulher gorda, e aí isso me pegou muito, eu fiquei prestando atenção, mas aí não teve um desenrolar além disso. Aí eu queria saber qual que foi a pira, tipo, no que vocês pensaram quando ele buscava esse tipo específico de mulheres, né? Porque a gente sabe que o serial killer ele busca um tipo específico. Então, se isso para vocês representaria uma vulnerabilidade maior, uma carência maior, enfim, o que seria? Por que vocês resolveram colocar esse perfil de personagem, a busca dele por esse tipo de mulheres? E também tem uma diferença do livro pra série. No livro aparecem cenas de, vou dar um spoiler, mas cenas de necrofilia que na série elas não entraram, né? Inclusive a marca das feridas na boca é justificada de uma outra maneira. Então queria saber como é que foram esses dois processos desse primeiro personagem, né? Porque depois também ele na série ele fica meio que em segundo plano ali, e o Brandão, a história do Brandão e da Janete toma meio que conta, né? Total. Gostei muito da pergunta. Eu acho que, assim, primeiro para falar das mudanças, né, em relação do livro para a série. As mudanças sempre são necessárias para você contar o que você quer contar, né? Um outro ponto de encontro que eu e a Ilana temos é a vontade de, além de contar uma boa história, além de entreter, discutir assuntos, fazer provocações. E, nesse sentido, quando a gente foi do livro para a série, a gente quis tornar isso muito mais forte, né? Ou seja, o núcleo Brandão e Janete ganhou uma potência, porque é isso, cara, era uma história para 190 países, a gente vai estar comunicando com muita gente, vamos fazer só um thriller, vamos fazer um thriller que a gente ainda discute outros assuntos. E discutir todos os assuntos faz com que você acabe não discutindo nenhum, né? Então, a gente teve realmente que fazer escolhas, e algumas coisas eram também no sentido de chegar a mais gente. Eu tenho muito essa sede de me comunicar, né, de atingir o público, e sem dúvida algumas cenas, como você mencionou, da necrofilia e tal, ficariam muito fortes, porque a imagem ela comunica de maneira muito mais potente e agressiva do que o texto. Então, foi realmente um cuidado nosso de diminuir. Agora, em relação ao fato de que o primeiro bandido da história, né, que é um golpista que conhece mulheres pela internet e seda e estupra, enfim, essas mulheres, ele é um estuprador em série, ele tem no livro e tem na série, ainda que com perfis diferentes, como você bem disse. No livro, a questão dele escolher mulheres que fizeram cirurgia bariátrica é mais bem desenhada, até porque, como a gente falou aqui, esse caso é um caso de maior importância no livro. E vem muito disso que eu estava falando, da parceria minha com a Ilana, de eu pensar muito qual é a história e a Ilana ir montando um perfil. A Ilana fez cirurgia bariátrica também, então é algo que ela tinha da vivência dela, que ela queria colocar na história, e entra num lugar, eu acho, ali da história, de ele perceber, de falar assim, olha, você fez bariátrica,
Então a mulher tá se sentindo nova, enfim, né? Uma nova versão de si, e ele usa isso como uma maneira de seduzir, de falar, nossa, que legal, vem cá, entende? Ele abraça essa mulher. E assim ele seduz, assim ele dá o bote, né? Então acho que vem um pouco desse lugar. Na série continua ainda esse padrão, né? A Verônica descobre uma informação até porque a outra fala que fez bariátrica também, mas enfim, é diferente os desdobramentos da história, sem dúvida. Rafa, como que você acha que vai chegar a série? Porque assim, ela vai atingir vários países, ela está atingindo vários países, eu não sei quantos países, mas mais de 150 países, se eu não me engano. 190 países. 190 países. Como que você acha que no Brasil que não tem essa tradição, né, de série policial, como que você acha que chega para os outros países assim, uma série com tanta cara brasileira assim, acontecendo em locais tão específicos no Brasil? Então, é curioso, porque eu acredito que as histórias, elas são locais, no sentido de que, assim, Bom Dia, Verônica é uma série brasileira, com elementos brasileiros, personagens brasileiros, ou seja, ela não é um decalque de uma série americana, então ela não parece, não é uma cópia de uma série americana, ela tem alma brasileira, Uhum. mas, ao mesmo tempo, os dramas dos personagens são universais. Né? Verônicas saturadas com o sistema e vendo falhas e injustiças, Janetes vivendo relações abusivas e Brandões, figuras de autoridade que usam esse poder para cometer suas ilegalidades e fantasias bizarras, nossa, existem no mundo inteiro. Então são dramas muito reais e universais. Então eu acho que claro que nunca é fácil chegar nesse lugar, mas é esse meio do caminho que eu acho interessante você contar uma história que é local, mas com um alcance e uma potência universal, né? E Bom Dia, Verônica tem tido esse resultado, assim, né? Na semana passada, a série saiu dia 1º de outubro, no dia 7, 8 de outubro, estava na lista de naquele top 10 da Netflix, em vários países. Estava na Grécia, na Islândia, no Paraguai, em Portugal, na Romênia, na Suíça, no Uruguai, além do Brasil. Né? No Brasil está no top 10 desde a estreia. Então é muito legal assim, ver que as pessoas estão abraçando essa história. É uma história que está crescendo no boca a boca, né? Está crescendo no burburinho, das pessoas verem e falar, poxa, isso é legal, é importante, tal, vejam que está deixando muito feliz assim, esse resultado. Eu acho que marca um pedaço bem importante assim na série policial, sem dúvida nenhuma. Ô, Rafa, eu fiquei muito feliz de ver a forma como vocês abordaram as questões da polícia, da corporação e, sobretudo, dessa corrupção policial e dessa autoproteção, né, que existe entre os meios. E ali na série, sobretudo, fica muito evidente como a Polícia Civil protege a Polícia Militar e como todos estão envolvidos no mesmo esquema, que inclusive é um esquema que não tem no livro, né, que é um esquema de uma organização, enfim, que trabalha com menores e tudo mais. E daí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre como foi abordar isso, se vocês ficaram com medo de sofrer algum tipo de represália, alguma coisa nesse sentido, até porque a gente sabe que a forma como está retratado ali é a forma como exatamente acontece, né? E a gente sabe que quem tem mais poder no país, seja a polícia, sejam os políticos e tudo mais, são as pessoas que dão as cartas e que, de fato, na maioria das vezes estão envolvidos com organizações altamente criminosas e perigosas e que tiram benefício de práticas muito perversas. Então, como é que foi trazer isso para a série, sabendo que vocês estão, de fato, falando de uma realidade que acontece em toda a delegacia do país, seja pequena, seja grande? Então, a gente fala de corrupção, né, assim, e eu e a Ilana, a gente tem uma máxima que é assim, ser polêmico não é um problema, é uma qualidade, sabe, assim. Ou seja, ser polêmico quer dizer, não pela polêmica em si, mas quer dizer que está sendo pertinente, né? Ou seja, se eu estou falando de um assunto que de algum modo cria ressonâncias, é porque esse assunto precisa ser falado, né? Eu acho que a abordagem da ficção ajuda muito nesse lugar de que assim, a gente não está apontando o dedo especificamente para ninguém, mas a gente está levantando a ideia de que existe esse problema. E
Enfim, e como você falou, não tem no livro, essa é uma trilha, né? Essa é uma parte da história que entra ali pela metade da série e que, na verdade, é o nosso gancho da segunda temporada que a gente torce que tenha. Mas, por exemplo, a própria figura do Brandão, ele é um tenente-coronel da PM, mas ele entra muito também nesse lugar de figura de autoridade, né? Ele é uma figura de autoridade acima de qualquer suspeita. Tem um diálogo que eu adoro na série, que a, a Verônica e o Nelson estão conversando sobre o Brandão e o Nelson fala, esse cara é um herói, matou já um bando de bandido. Ela fala, matou 5 e é um herói? A Verônica fala. É ótimo isso. E aí o Nelson responde, matou 5 bandidos. Aí ela fala, pois bem, cada um tem um herói que merece, né? Assim, então eu acho que é isso, a função da dramaturgia, seja do drama, seja na literatura, seja no cinema ou na televisão, é discutir assuntos, é lançar as perguntas e não dar as respostas. E acho que nesse sentido a gente acaba lançando perguntas. É curioso você fazer essa pergunta se a gente não se sentiu ameaçado, alguma coisa assim, porque na verdade a gente tem tido a repercussão contrária. Muitos policiais militares, policiais da civil, elogiando, falando, pô, que legal ver isso sendo retratado, que legal. E não de maneira, não é que todo mundo é corrupto, nada disso. É assim, existem corrupções pequenas e grandes que são mantidas no sistema e perpetuadas. Ninguém ficou ofendido por isso, entende? Uhum. É legal isso, porque eu fico imaginando esse dia a dia, porque a Ilana sendo uma não ficcionista, né? Ela escreve mais histórias reais. Você sendo um ficcionista, tendo que colocar aquele dia a dia que, na minha opinião, está muito real também, porque eu também, pela minha profissão, acabo tendo esse contato com delegacias e tudo mais, e a gente entende um pouco da máquina funcionando, mas vocês conseguem colocar os elementos passionais e de emoção e de intensidade dos personagens, né? Eu acho que isso é uma coisa muito meritória de vocês, porque quando você escreve o livro, você é o senhor de si, né? Você está lá, você é Deus, você cria, você mata, você faz o que você quiser. E quando você vai roteirizar, você vai precisar entrar numa delegacia, você vai precisar explicar uma estrutura de um sistema policial onde o mais simples vai ter que entender, a pessoa mais culta vai ter que entender também. E você sai dessa esfera de Deus, né? E entra numa esfera de uma sala de roteirista, que eu acho que você roteiriza com mais pessoas, né? São 5, 6 roteiristas, não Sim, lembro agora de a minha cabeça. equipe era eu mais 4. Eu acho que eu não sei, eu como escritor também eu fico pensando, nossa, tem que ter um desprendimento muito grande para você fazer isso que a Jéssica falou, por exemplo, de entrar numa realidade muito crua que pode te gerar uma repercussão, né? Pensar nisso junto com uma série de pessoas e cada um criar um episódio e tal. Deve ter sido um desafio muito, não sei, você já é roteirista, mas deve ter sido um desafio muito interessante ver onde que isso atinge, né? A falta de controle que isso tem depois que está pronto, né? Ah, total. Assim, para mim foi um desafio duplo, especificamente, essa série, porque foi o desafio de, primeiro, comandar uma sala de roteiro, né, levantar uma série de televisão. Eu já tinha trabalhado como roteirista, mas nunca, né, assim, nesse lugar. Uhum. E, além disso, além de estar nesse lugar, ainda fazendo uma adaptação de uma obra que eu havia ajudado a escrever, e eu precisava desse desprendimento que você está falando, que, claro, não foi fácil. Agora falar é mole, mas na hora é um sofrimento sem tamanho. E, né, esse debate de, caramba, qual é a essência da história? O que eu preciso contar para não desnaturar a história, mas também o que eu preciso mudar para que a essência apareça, sabe? Para que a essência esteja lá. Então foi essa discussão comigo mesmo e com a equipe que ajudou muito no processo. Agora, o audiovisual ele tem essa coisa incrível que é isso, assim, o resultado do trabalho é fruto do esforço de todo mundo, não do meu esforço, ou do esforço da Ilana, do esforço geral. Então, a equipe como um todo contribui muito. A equipe, às vezes, tendo o olhar de fora, fala, puxa, isso aqui, que tal a gente por lá e não por cá? Eu falo, puta, boa ideia, deixa eu pensar nisso e amanhã a gente decide. Então, essa troca é muito legal. E eu estou falando só do roteiro, mas nas fases seguintes isso acontece também. Hoje eu já contei aqui para vocês a própria coisa da Camila, né? Que a personagem mudou também quando o ator entra.
depois na hora do set de filmagem. Eu tava lá todo dia, então às vezes o ator queria colocar um caco, vinha falar, pô, Rafa, que tal em vez de falar assim, falar assado? E a gente... E é muito legal como cada área, e aí o figurino, a direção de arte, a fotografia, cada área vai ajudando a montar essa história, sabe? A contar e chegar no resultado final. É muito legal. Jéssica, eu tinha te cortado, eu acho. Oi, não, tudo bem. Eu queria, na verdade, falar. Vai muito nessa linha. Eu li uma entrevista do Moscovitz falando sobre o personagem, e daí foi pro Splash no UOL, e daí ele fala tomara que eu consiga fazer as pessoas odiarem o Brandão. Tomara. O que eu fico preocupado é que ele seja odiado por uma galera masculina que não consiga se enxergar nele. Não é pra rejeitar esse cara como se ele não existisse. E daí eu acho que vai muito ao encontro do que o Tadeu falou, assim, porque, por exemplo, o Tadeu, sendo um homem, consegue sentir empatia por ele. Eu, sendo uma mulher, eu quero matar esse cara, eu sinto muito ódio, eu acho que a cena final dele da série é exatamente o que ele, todo cara que faz o que ele faz, merece, mas não todo cara que faz o que ele faz, mas todo cara que é machista, em menor ou em maior grau, então ele não precisa necessariamente matar mulheres em série pra merecer isso na minha cabeça, e aí assim, é muito pessoal isso, mas é um ódio muito grande que eu tenho de todo cara que é abusivo, enfim, que tem práticas semelhantes, inclusive, desse abuso de poder, né, que se apropria aí de uma estrutura policial para cometer os crimes que ele comete e tudo mais e não ser descoberto, enfim. Mas, para além disso, Rafa, eu queria te perguntar sobretudo sobre as cenas, porque tanto na série como no livro tem cenas muito fortes e isso já é esperado, uma vez que a gente está falando de um livro que é sobre serial killer e sobre, enfim, um romance policial. Mas isso ao longo dos tempos assim é um incômodo muito meu e muito pessoal. Eu tenho ficado exausta de narrativas que mostram a mulher sofrendo o tempo todo. Então, e não é pessoal, assim, não é com você. A gente já discutiu isso aqui no Rabiscos, até em relação à série e ao livro do Conto da Aia, que eu acho que tem uma violência muito extrema. Eu não consegui chegar no final da série. Eu li o livro, mas eu achei que a série ficou extremamente pesada, ao ponto de eu passar mal fisicamente assistindo e tudo mais, porque é uma superexposição e é uma violência que a gente sabe que acontece. A gente não tá falando de uma violência super distante. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, que tem cerca de 1 hora, inúmeras mulheres estão sofrendo violência doméstica como a que é retratada. Então também assim, é claro que não tem uma maquiagem ali e é exatamente o que acontece. Mas eu queria saber, assim, como é que foi essa escolha e essa decisão de mostrar a cenas, tanto no livro quanto na série. A série ela é mais sutil, né? O livro ele é bem mais pesado. A série ela tem uma sutileza maior, e acho que você já explicou isso aqui, né? Por ser a imagem e a imagem comunica mais. Mas eu queria saber, assim, como é que foi essa decisão de incluir ou não as cenas? Eu, inclusive, conversei com o Tadeu há algum tempo sobre uma cena que ele estava escrevendo e tudo mais, e como eu acho que muitas vezes uma cena de um estupro, uma cena de uma violência contra a mulher, ela pode terminar tendo um efeito contrário. Ao invés dela chocar, ela acaba excitando pessoas que têm já esse perfil mais perverso e que gostam disso, enfim, que meio que não seria um incentivo, mas que causam aí não uma repulsa, mas uma excitação, ou que causam esse descolamento que o do Moscovitz fala nessa fala dele, né? A pessoa, ela não consegue se reconhecer naquele personagem. Então o homem assistindo, ele acha que ele não tem absolutamente nada a ver com o Brandão, porque ele não é um assassino em série, mas às vezes ele é tão escroto quanto com a sua Janete dentro de casa. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Nossa, tenho tanta coisa para falar. Eu concordo e entendo vários dos pontos que você levanta. Aliás, acho essa discussão sobre, né, a violência contra a mulher, ou seja, colocar uma cena de estupro, colocar uma cena de violência física ou psicológica mais forte contra a mulher só para chocar, né, só para causar. Enfim, eu sei e estou atento e acho interessantíssimo que essa é uma discussão muito atual. Tenho visto muitas mulheres questionando isso e falando desse lugar que você falou que também tem vivido, né, de às vezes assistir e não conseguir seguir em frente e se incomodar e tal. E ao mesmo tempo, e aí só levantando o outro lado, quando você vai escrever terror ou você vai escrever thriller, você tem demandas do gênero, que são, né, demandas tem violência, tem morte, tem crime,
e infelizmente o estupro ainda é um dos crimes, a violência doméstica ainda é um dos crimes mais frequentes da nossa sociedade. Então, você tem esses dois pesos que como autor, né, não estou falando só da série, não, estou falando em geral, eu tenho que sempre equilibrar de, beleza, eu preciso contar a história, mas ao mesmo tempo, que bom, as coisas estão mudando e a gente tem que estar mais atento a essas questões. Eu acho que até a diferença do livro para a série vem um pouco desse lugar, Jéssica, de a gente falar, a violência ela serve para contar a história, ela faz parte de um gênero, mas ela não pode ser um fim em si mesma, ela não pode ser um recurso narrativo, ela tem que estar ali para contar alguma coisa. E é o que a gente faz na série, ou seja, a série tem violência, claro, mas a violência ela é muito bem pensada, e isso foi desde o roteiro, mas passando também pelas outras fases, porque não adianta a gente fazer no roteiro e na hora de filmar colocar tudo lá em close, sabe? Então foi uma coisa conversada de, olha, gente, a gente aqui quer tratar desses assuntos, então tem que ter violência, porque para tratar desses assuntos tem que ter violência, mas que vamos fazer tudo isso com muito cuidado e com muito respeito para que não seja tão ofensivo, né? Para que não seja tão rechaçante assim. Então foi um trabalho, acho que coletivo, de todo mundo tentando chegar nesse lugar. Mas é uma coisa que eu me pergunto com frequência, assim, de como vão ser as próximas histórias, sabe? Porque eu entendo perfeitamente essa questão. Por exemplo, na Netflix eles já tem a questão do gatilho, né? Eles colocam lá quais são os eventuais gatilhos que existem na história, de modo que quem tenha problemas com esse tipo de conteúdo talvez deva evitar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando muito... vou dar exemplo de outras histórias, tá? Eu tenho uma vontade criativa, desde o início, que é de ocupar lugares que não são os meus. Assim, eu gosto de entrar na cabeça de pessoas que eu detesto, ou que eu pessoalmente, Rafael Montes, abomino, mas que eu acho interessante tentar entrar naquela lógica, que é ilógica em geral, mas enfim, tentar entender isso. Então, por exemplo, eu tenho um dos meus livros, que é o Dias Perfeitos, que ele é narrado da perspectiva de um sujeito que se apaixona por uma menina e ele decide sequestrá-la. Ele é um machista, homofóbico, escroto, e a história é contada da perspectiva dele, tá? Ou seja, é a lógica dele. É um narrador em terceira pessoa, mas entra na cabeça. O narrador, quando desliza para a cabeça desse personagem. Então é um livro que, sem dúvida, traz algumas dessas questões, Jéssica, que você levanta. Tem estupro? Tem violências contra a mulher? Tem. Esse livro ele foi muito adotado em escolas, no segundo ano do ensino médio. Muito. Há 5 anos ele é adotado em algumas escolas. E a quantidade de vezes em que, ao final de palestra, quando eu vou na escola, né, que eu tento ir quando me convidam, e enfim, eu tento me organizar aí, quantidade de vezes que ao final da palestra, desculpa, eu sou procurado por meninas que dizem: eu li esse livro e eu percebi que eu vivi uma relação abusiva, é enorme, enorme, enorme. A quantidade de e-mails que eu recebo de gente falando: cara, eu percebi que eu vivi uma relação abusiva ao ler esse livro, que parte claramente de uma relação abusiva, mas que leva a outro patamar, leva a um patamar de loucura. O cara é um psicopata absoluto e faz coisas que vão num outro lugar. Mas começa da maneira que são várias relações abusivas. Começa com: você vai sair com aquela sua amiga? Puta, que eu não gosto daquela sua amiga, não. Ela é meio estranha. Ela sai com muita gente, sabe? Assim, então, ou então você vai sair com essa roupa? Começa assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho muito importante toda essa discussão de gatilho e tal, e como autor eu fico atento a isso, eu também fico me perguntando o quanto também não é importante discutir esses assuntos, quantas a gente, pela série, a série tem um call center, a gente já me mandaram anteontem falando que, cara, estamos recebendo ligação de mulheres que estavam assistindo a série e falaram: eu vivo isso, peraí, eu nunca tive chance de denunciar. Sabe? Então, também o quanto não é importante também fazer, ainda que eventualmente Jéssica e outras pessoas específicas fiquem incomodadas, e eu entendo que fiquem, entende? Me fiz entender ou não?
Sim, você super se fez entender. E é isso. Eu queria te ouvir justamente por isso, até pra gente organizar esses pensamentos. Entenda, não foi uma crítica. Eu adorei o livro, eu adorei a série. Eu acho que do ponto de vista narrativo tá muito bem contado. Mas eu acho que é legal a gente conversar sobre isso e abrir esse espaço também, justamente por isso, porque eu fico pensando, se me incomoda, se tem uma mulher que sofre todos os dias o que a Janete sofreu, como é que ela não se sente? Ou uma mulher que foi vítima do primeiro criminoso, o que envenenava e dava boa noite Cinderela e tudo mais, e esses caras estão livres, né? Esses caras seguem a vida, esses caras, 90% ou mais dos caras que são abusivos com as mulheres seguem a vida, enquanto a mulher tem a vida destruída, né? E a palavra invalidada, enfim, várias coisas. Então, como é que isso pode bater nessas pessoas? Mas eu fiquei muito feliz agora, sobretudo, de saber desse call center, eu não sabia, e que bom que essas denúncias estão chegando, né? Eu acho que você muda o foco e passa a ser uma prestação de serviço, né? Uma utilidade pública, o que acaba sendo muito bom. Então, obrigada, você super respondeu e tá muito legal todo o projeto, tá? Obrigado. Não entenda isso como uma crítica. Eu não entendi como crítica, não, de maneira nenhuma. Ao contrário, eu achei ótima pergunta Não, mas até eu aproveitei a sua pergunta para levar até para um assunto macro, que não é só o livro e a série Bom Dia, Verônica. Eu tô falando assim, o que é o fazer literário e o que é o fazer audiovisual, né? Assim, como lidar com essas questões de violência hoje, que são, sim, questões que todo mundo tem que estar preocupado e estar atento, mas, ao mesmo tempo, um lugar que às vezes eu vejo que fica esquecido, enfim, que a arte, ela serve para isso. Assim, você fala assim, Rafa, puxa, posso ficar incomodada lendo uma história da perspectiva de um cara machista e homofóbico. Mas será que incomodar não é a função da arte? A função da arte não é passar a mão na cabeça das pessoas e falar, olha, entende? É só para a gente também não perder de vista para que servem pelo menos como eu enxergo, para que servem as histórias? Elas servem para discutir, para cutucar, falar, olha, e isso bate na vítima, mas bate também, eu acho, no agressor, às vezes. Ou seja, eu acredito sim que tem gente que vê a série, e no caso do Bom Dia, Verônica, vê a série e fala, caramba, beleza, eu não sou um cara que penduro mulheres, mas eu já fiz aquela cena do molho na minha casa, aquela cena que é do piloto. Aquilo ali, uma vez que eu perdi a linha e fiz aquilo ali. Será que eu não sou um pouco esse cara também? E caramba, que absurdo eu ser esse cara. Será que eu não tenho que me atentar? Então eu acho que é só desculpa até aproveitar para falar disso, mas é porque às vezes eu sinto que a gente tem que, é importante esse diálogo, mas tem que continuar na área do diálogo, sabe? Na área de beleza, vamos pensar por esse lado, mas vamos pensar também por aquele. Porque senão o próprio processo criativo fica muito censurado até, sabe? Sim, sem dúvida. Não, eu acho genial, sobretudo a cena do molho. É isso, eu acho que o Brandão, ele vem numa construção que ele é um cara comum e aí, de repente, ele tá sendo abusivo com a mulher e aí, em algum momento, ele perde a linha totalmente, mas aí o que atravessa isso é o fato dele ser um psicopata serial killer, né? Que na maioria das vezes essa linha não é cruzada, né? Então a maioria dos psicopatas, normalmente eles não cruzam essa linha, eles não passam a ser serial killers, né? Eles são só maridos abusivos. E eu acho isso muito interessante, né? Proporcionalmente a gente convive com muito serial killer. Mas é isso, nem todo serial... Desculpa, com muito psicopata. Mas nem todo psicopata... Olha o ato falho aqui, reinando. Que isso, gente? Tá andando, Jéssica? E com quem que eu ando? Como assim? Quem são meus amigos, né? Tadeu, você tá aí? Quem são as pessoas que eu não convivo proporcionalmente com serial killers, mas com psicopatas, né? Mas nem todo psicopata ele chega ao limite de ser um serial killer, né? Mas é meio isso. Então acho que proporcionalmente a gente convive com muitos maridos abusivos, né? Com muitos relacionamentos abusivos no nosso entorno, mas que param na cena do molho, né? Que param na cena de confiscar o celular, que não necessariamente penduram mulheres, mas
Vai muito nessa linha, mas eu gostei, eu adorei a resposta e acho que é isso. É importantíssimo a gente abrir espaço para esses diálogos e para os temas que são espinhosos, né? Ainda que espinhosos, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu tenho só mais uma pergunta, e aí depois o Tadeu pode falar, enfim. Mas eu queria que você falasse mais sobre esse método mesmo do serial killer, porque são duas pessoas diferentes que aparecem, né? O primeiro que droga as mulheres no Boa Noite Cinderela e é um golpista, e o Brandão, que é um serial killer que mata mesmo e que tem toda uma coisa ritualística, né? Então tem todo um ritual, e na série é apontado isso, né? Que o espaço entre as ações vão ficando cada vez menores. Uma vez eu estava ouvindo uma especialista falar sobre o maníaco do parque, né? E ela falou justamente sobre isso, que o espaço dele entre uma vítima e outra era muito grande no começo, e no final, antes dele ser pego, era coisa de dias, assim. Então ele não conseguia passar dias sem fazer uma nova vítima. E daí, obviamente, você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, Tadeu, também. Mas como é que foi definido, então, esse modus operandi dos dois serial killers ali, dos dois bandidos da série e do livro? E como é que, enfim, como é que vocês acham esses elementos e tudo mais? Eu acho muito fascinante isso, essa mente do serial killer e tudo mais. Então, o caso do Gregório, no caso da série, ele é um estuprador em série, né? Ele não mata as mulheres, né? Ele é um golpista e um estuprador em série. E aí sim a gente foi criar o perfil, porque tem muito isso. Qual é o perfil que a maneira que ele age, né? O modus operandi dele, e também o perfil das vítimas, né? Porque essas pessoas escolhem um tipo de vítima por alguma explicação pessoal, biológica, enfim, patológica, ele cria e escolhe essa vítima específica, esse tipo de vítima, né? Um perfil de vítima. E no caso do assassino em série, a mesma coisa, e a gente, ao longo da série, no livro a gente vai até um pouco mais fundo nisso, vai revelando quais podem ser as razões que explicam ou esclarecem esse método do assassino em série, né? Então, por exemplo, eu lembro da gente ter uma discussão de o Brandão, antes de ser casado com a Janete, ele já fazia o que ele faz? Fazia, mas talvez não de maneira tão sofisticada e tão já montada como é hoje em dia. Quando ele começou anos atrás, ele fazia de um outro jeito. Ou seja, o serial killer ele vai evoluindo na sua maneira de agir. Ele vai aperfeiçoando para que entre cada vez mais na sua lógica deturpada, né? E uma das coisas que o Brandão faz, ele pega as vítimas na rodoviária de São Paulo, vítimas que acabaram de chegar especificamente de um ônibus, que é o de São Luís do Maranhão. E esse ônibus, quem aborda a vítima é a esposa dele oferecendo um emprego de doméstica. Então, eu pessoalmente gosto muito disso, porque isso é muito brasileiro, né? E costura com a lógica do passado dele, conforme você vai, eu não vou dar spoiler, mas você vai descobrindo ao longo da série, você tem pinceladas que ajudam a esclarecer por que São Luís do Maranhão, qual é a relação que ele tem com esse ônibus, por que pendurar, por que passarinho. Então tem toda uma espécie de imaginário que faz sentido na cabeça do assassino em série. E a série, e a gente, ao contar a história, flerta de mostrar um pouquinho, dar um vislumbre dessa mente, né? Muito legal. Vamos caminhando para o fim agora. Infelizmente, o papo está muito bom mesmo. Poderia ficar, acho que, mais umas 2 horas conversando aqui. Rafa, a gente tem um quadro aqui no podcast que chama Na Sua Estante, onde a gente pergunta para o nosso convidado e depois falamos os nossos, de algum livro que a gente esteja lendo neste momento ou algum livro que tenha te marcado que você queira indicar para os ouvintes conhecerem ou, enfim, saberem um pouco mais. Qual seria o seu? Então, tanto livro bom, né? Então, para quem gosta muito de literatura e universo criativo e tal, um dos meus livros favoritos da vida, não é um livro que eu estou lendo agora, não, tá? É um livro que eu adoro, é o A Louca da Casa. Vocês conhecem esse livro? Não. A Louca da Casa é um livro de uma autora espanhola chamada Rosa Monteiro, e ela mistura casos reais dela, são textos biográficos, assim,
mas com um processo criativo de ser escritora e de pensar, e, enfim. Eu acho que é um livro que ajuda muito nessas discussões mesmo do que é fazer literatura, para que serve a literatura. E, enfim, então é um livro que eu, pessoalmente, é o meu livro de cabeceira, assim, no sentido de que, de vez em quando, eu pego ele para dar uma lida em alguns dos capítulos desse livro. É um livro que eu realmente gosto bastante. Ai, obrigada pela dica, porque já tinham me indicado esse livro e eu tinha esquecido. Eu li o dela, aquele A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, e eu tava atrás de alguma coisa de mulheres que escrevem na Espanha, então é uma boa dica. Muito obrigada, já vou tentar comprar ele aqui. É Vamos colocar no maravilhoso. link. É maravilhoso, maravilhoso. E você, Tadeu, o que você tá lendo aí? O que você indica? Desculpa, Pera Rafa, aí, te eu acho cortei. que o Rafa Pode ia falar falar. mais uma. Desculpa, Rafa, foi mal. Não. Imagina, só para dizer que é maravilhoso. E, aliás, até só uma curiosidade, assim, até a nossa questão da violência, que a Jéssica perguntou, que eu acho que é um assunto que realmente me interessa, uma coisa que eu tenho pensado muito, por isso que eu embarquei tanto na pergunta. Eu tenho uma impressão, outro dia eu estava vendo quem são meus autores favoritos de policial, de crime, de mistério, e eu me surpreendi ao perceber que todas são mulheres. Meus autores favoritos de policial são todas mulheres. Todas. A começar pelos clássicos, Agatha Christie e Patricia Highsmith, e nos contemporâneos, eu amo uma autora norueguesa chamada Karin Fossum e amo uma autora francesa chamada Fred Vargas. E talvez seja por esse lugar tão habilidoso de lidar com questões de violência. Entende? Sim, muito bom. Muito interessante. A minha favorita também é uma mulher, inclusive o livro que eu ia indicar, que é a Ruth Handel. Eu acho que ela... Outra gênia absoluta. Nossa, um dos meus livros favoritos da vida é da Ruth Handel. Ela assassina em qual que é? Eu ia indicar esse na sua estante, aliás. Vou indicar é o meu favorito dela também. Então já fica aqui minha dica do Nossa Estante, o Assassino Entre Nós, que eu sou apaixonado. Já fica essa dica. Eu já falei muitas vezes da Ruth Handel aqui no Rabiscos, eu sou muito fã dela mesmo. O Chico Lopes que me apresentou a literatura dela e realmente é muito legal. Gostei também. Eu vou deixar de dica o Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, que é um livro que tem como tema o feminicídio e ela trata disso aqui no Brasil, saiu pela editora Leia, então quem não conhece é um super livro, muito bem escrito, muito bem elaborado e com um mergulho muito intenso da Patrícia, que é também uma autora do gênero aí, né, que já fala bastante sobre crime, enfim, que é uma autora de crimes no Brasil, que já não é uma coisa que a gente vê tanto, né, que escreve ficção sobre crimes e tal, e eu acho ela fantástica, já tinha lido outras obras dela, li essa recentemente e gostei muito. Então, deixo essa dica. Legal. Rafa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Nossa, que papo gostoso. Seja sempre bem-vindo ao Rabiscos. Foi muito legal falar sobre a sua obra. Espero que a gente volte mais vezes a se falar. O Rabiscos está de porta aberta para você. Papo muito esclarecedor. Você é um cara muito inteligente, que consegue desenvolver todos os assuntos de um jeito muito primoroso. E obrigado. Apesar da pouca idade, né? Porque a gente tem que lembrar que ele é super jovem. De 90. Rafa, ele nasceu depois de 90, pra mim é uma pessoa muito jovem. Rafa, eu queria te parabenizar, primeiro pelo trabalho, eu já acompanho seu trabalho há algum tempo, então eu tô muito feliz que você veio aqui no Rabiscos, que deu super certo essa conversa. Obrigada pelos esclarecimentos, por tudo, pela disposição da troca e da conversa. Parabéns de novo, tanto pelo livro como pela série, por todo o trabalho que você tem feito. Acho que você sabe disso, que você é um grande nome aí da ficção brasileira, um dos autores que mais vende, então parabéns por isso também. A gente sabe como é difícil ser um best-seller no Brasil, então parabéns por esse feito, e venha sempre que tiver novidade, sempre que quiser falar, que quiser trocar uma ideia, sempre muito bem-vindo aqui. Brigadão, viu? Gente, muito obrigado, adorei o papo. Jéssica, Tadeu, obrigado pelas perguntas, pelas discussões. Sempre bom. Como a gente começou a conversa assim, então acho que é bom terminar assim, né? Eu comecei falando como fazer uma série me abriu para o diálogo, né? Ou seja, escrever um livro é muito solitário e eu gosto de dialogar com os meus leitores, então mantenho contato com eles pelas redes sociais, pelas minhas histórias. Fazer uma série é uma maneira de dialogar e, bem, um podcast também é uma ótima maneira de dialogar e discutir assuntos. Então,
Obrigado. Muito feliz da gente ter tido esse papo. Obrigado mesmo. Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite a todos e valeu, Rafa, valeu, Jéssica, beijo, beijo. Valeu.